Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos, e que bom que você decidiu tomar um tempinho hoje para estudar um pouquinho mais do livro de Hebreus. Uma vez por semana, dedicamos o podcast a um estudo textual. E atualmente estamos no livro de Hebreus, fazendo um estudo bem lento de 3, 4, 5 versículos a cada semana. Hoje estamos em Hebreus capítulo 2, começando no versículo 10. E no final deste episódio, eu darei a resposta à pergunta 604 e mais uma pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. O propósito é de incentivar estudo, de ajudar cada um a buscar mais informações e mais conhecimento das Escrituras. E hoje vamos fazer isso lendo e observando alguns fatos importantes em Hebreus capítulo 2, começando no versículo 10. Eu vou fazer a leitura da versão NAA, a Nova Almeida Atualizada. Eu vou mostrar aqui na tela também a NVI, para comparação. E se você quiser acompanhar em outra versão da Bíblia, ótimo, porque assim pode comparar e talvez facilitar a compreensão de alguma palavra ou outra. Vamos agora para Hebreus capítulo 2, começando no versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. São esses versículos que nós vamos considerar hoje em nosso estudo. E como nós temos feito nas outras mensagens sobre os textos anteriores, eu vou fazer uma pergunta e vamos procurar no texto uma resposta, de vez em quando citando algum outro texto, especialmente de citações que vêm do Antigo Testamento. Então, a nossa primeira pergunta aqui: por que Jesus foi feito menor do que os anjos? Já observamos no começo desse capítulo que o homem foi criado menor do que os anjos, mas Jesus assumiu a forma de homem. Então, Jesus também assumiu essa posição de ser menor do que os anjos temporariamente. Mas a questão: por que ele fez isso? Diz aqui, no versículo 10, convinha que Deus aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, da salvação dos seres humanos. E Jesus precisava participar da mesma condição humana. Versículo 11 diz: tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ou seja, Jesus assumiu a forma humana para ter algo em comum com as pessoas que ele está salvando. E assim ele participou das mesmas condições humanas que nós. Ou seja, quando olhamos para isso, entendemos que para salvar os homens, Jesus precisou se tornar homem. E vamos prestar atenção a esse fato nos próximos capítulos, onde ele vai desenvolver temas sobre sacrifício e sacerdote, mostrando a necessidade de Jesus assumir essa forma humana. E agora, a próxima pergunta: como é apresentada a relação de Jesus com os homens? Já comentamos sobre a necessidade de ele assumir uma forma humana, mas diz aqui: todos vêm de um só, no versículo 11, e que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo a meus irmãos no meio da congregação, eu te louvarei. A ideia nisso é que Jesus, assumindo a forma humana, tem algo em comum conosco, como ele é filho de Deus, e nós nos tornamos filhos de Deus, ou assim, irmãos dele. Por isso que ele diz, no final do versículo 13, mais uma citação: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. E assim nós participamos da mesma família. Nós fazemos parte da família do Senhor. Jesus como nosso irmão mais velho.
nós como primogênito nessa família, mas todos os salvos participando da mesma família. Obviamente, ele está citando novamente textos do Antigo Testamento. Então, o que aprendemos dessas citações aqui do Antigo Testamento? Quando ele fala, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei, ele está citando Salmo 22, verso 22. Quando olhamos para esse salmo, eu não vou ler agora, mas você pode anotar e voltar para ler depois, Salmo 22, especialmente do 22 ao 31, os versos que mostram que o Messias cumpre a missão dada para ele. Jesus, como Messias, cumpriu a missão determinada e revelada por meio de profecias, até nesse caso, 1000 anos antes da vinda dele. Agora, outra citação que tem aqui, versículos 13 e 14, vem do mesmo texto no Antigo Testamento. Ele diz, eu porei nele a minha confiança, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Esta citação vem de Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, é muito interessante. Novamente, eu sugiro que você anote aqui para ler depois, capítulo 8, do versículo 1 ao 20. Ele fala sobre o povo sendo inundado por um inimigo, mas ficando com a cabeça fora da água, e assim a salvação vem de Emanuel, uma palavra que significa Deus conosco. Emanuel é a resposta para aqueles que confiam exclusivamente no Senhor. Agora, trazendo essa ideia para o Novo Testamento, nós fomos inundados e nas consequências dos nossos próprios pecados, quase afogados, e vem a resposta, Emanuel, Deus conosco, Jesus habitando entre os seres humanos, justamente para oferecer para nós a salvação. Agora vamos resumir algumas coisas que observamos e concluímos nesse texto de Hebreus capítulo 2. Primeiro, Jesus assumiu uma posição temporária inferior aos anjos para salvar os homens. Jesus se identifica com os seres humanos e os chama de irmãos. E Jesus veio em cumprimento de profecias para ser o Salvador, Emanuel, Deus conosco. Nisso, ele oferece para todos nós a bênção do livramento dos nossos pecados e da salvação eterna com nosso Criador e Redentor, porque Deus habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Vamos ver as perguntas do dia. A pergunta 604, no tribunal em Cesareia, Paulo apelou a César durante interrogação diante de qual governador? Alternativas: Félix, Pilatos, Festo ou Cláudio. E a resposta certa, alternativa C, Festo. Como diz Atos capítulo 25, pode ler esse relato, do versículo 1 ao 12, onde Paulo foi questionado por Festo e apelou a César, e por esse motivo continuou para Roma, para ser prisioneiro julgado em Roma. A pergunta 605 vem do Antigo Testamento. Qual profeta confrontou um rei rebelde com estas palavras? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Alternativas: A. Isaías, B. Jeremias, C. Daniel ou D. Samuel. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Mas hoje vamos encerrar a mensagem refletindo sobre aquele texto de Hebreus capítulo 2. Jesus assumiu a forma humana para oferecer salvação para você e para mim. Graças a Deus por este plano eterno do Senhor para nossa salvação. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.